Queridos, nós não vamos demorar, mas vou passar a palavra imediatamente já para a doutora Marisa Lobo. Alguns de vocês já ouviram falar dela, já leram sobre ela, e ela, alguns anos atrás, ela começou, já é psicóloga há mais de 20 anos, e não somente como psicóloga, mas ela tem enfrentado, tem tido enfrentamentos na arena social, política no Brasil. E desde que ela se lançou, nós sabemos disso. Quando a gente se lança para fazer uma coisa certa, o adversário se levanta e apronta e cria embates contra a vida da gente. Ela apanhou muito. Teve inclusive a sua licença como psicóloga cassada por um tempo, e até que houve um movimento no Brasil, porque no que ela bateu, no que ela foi defender, as pautas que ela foi defender, que são pautas que nós defendemos, causou muito problema em grupos de interesse, e ela apanhou bastante. Mas Deus tem sido com ela, Deus a levantou, Deus a guardou, Deus levantou homens de Deus no Brasil para ajudá-la, para encorajá-la, para que ela pudesse dar sequência. E ela continua fazendo aquilo que Deus a chamou para fazer. E alguns meses atrás ela estava em Connecticut. Ela e o esposo dela, o Jofran, faz assim, Jofran. O Jofran está de pé, pode ficar tranquilo. Eles estavam em Connecticut e eu vi que eles estavam ministrando. Liguei para lá e falei com eles e perguntei sobre a possibilidade de virem na região. Eles vieram. Estão aqui para nos abençoar. Marisa, vem aqui. Estenda as mãos de vocês nessa direção. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos pelo privilégio de servirmos o Senhor. Hoje a Marisa, Senhor, tua serva, está conosco. Ela tem se especializado, capacitado, Senhor, para responder fielmente quando for inquirida acerca da fé e acerca dos princípios que o Senhor imprimiu na alma dela. Nós queremos pedir que o Senhor cubra a vida dela, à medida que ela ministra aos nossos corações. Amém. Obrigada, apóstolo Edmar, é um prazer imenso estar aqui com vocês. A realização de um sonho de ministério, porque eu pedia sempre a Deus me levar onde Ele quisesse, né? A princípio foi nos 4 cantos do Brasil, isso acontece, né? E agora nós estamos tendo o privilégio de vir para a América, também para a Europa, e falar de vários assuntos que são pertinentes à nossa causa, mas o que me trouxe aqui realmente é sobre ansiedade, depressão e suicídio. Como o pastor falou, eu tenho 22 anos de profissão e de experiência em transtornos psicológicos. Eu tive centenas de pacientes com transtornos psicológicos ao longo dessa minha carreira, inclusive contados 528 dependentes químicos, esquizofrênicos também, bipolares e principalmente depressivos. E por causa dessa onda de suicídio, que parece que acionar um gatilho, isso parece que não tem fim mais, até a volta de Cristo, né? Deus tem me incomodado muito para falar sobre esse assunto, e eu e meu marido, nós temos ido no Brasil, nos 4 cantos, falar também sobre suicídio. Então, só para vocês, pode colocar lá, irmão, a palestra, só para vocês, né, verem rapidinho. Eu sou formada em psicologia, sou psicóloga, teóloga, educadora, conferencista, pós-graduada em saúde mental, filosofia e direitos humanos, sou docente em ensino superior, consultora em dependência química há 20 anos. Eu presto consultoria no Brasil todo, inclusive a Secretaria de Curitiba, que teve 2 gestões no Brasil, a Secretaria Antidrogas de Curitiba, eu prestei consultoria desde o início dela por 2 gestões. Sou pesquisadora de gênero há 15 anos, parece que bem, pastor. 15 anos que eu pesquiso gênero, e por causa da pesquisa sobre ideologia de gênero, é que eu comecei a perceber que nós estávamos tomando um rumo diferente nessa questão de gênero, da diversidade, e que isso virou uma ideologia e estava prejudicando realmente a população mundial, a identidade do ser humano. Eu comecei a lutar contra isso. Eu fui militante contra a ideologia de gênero, participei de mais de 68 audiências públicas, de todas as audiências em praticamente todos os estados, lutando contra.
Escrevi um livro que eu não trouxe, Ideologia de Gênero na Educação, que é o livro que bombou por causa desse tema. Eu já escrevi, então aproveitei em 2014 e lancei esse livro. Em 2014, o Conselho de Psicologia resolveu perseguir, em 2011, por causa da minha denúncia lá no Brasil, acerca desses temas, e começaram a me perseguir. Enfim, em 2014 culminou com a cassação do meu registro. Eu estagiei no Mount Sinai Hospital em Nova York também durante um mês, a convite por uma fundação chamada Kellogg's, lá do Brasil, e eu vim também trabalhar, voluntariar e estagiar na atenção primária, no serviço de atenção primária à saúde. Também sou coordenadora do movimento Maconha Não, que é um movimento contra a legalização das drogas desde 2015. Sou coordenadora do Corpo de Psicólogos Educadores Pró-Família, que existe no Brasil e também tem adeptos no mundo todo, já fazem parte, gente vinda de todos os países. Coordenadora do Movimento Pró-Mulher. O Movimento Pró-Mulher é um movimento que se distanciou totalmente do feminismo, porque o feminismo não defende mulher. Então, se tiver uma pastora que é feminista aqui, pode conversar comigo que eu te explico. Em 10 minutos você pega asco do feminismo. Mas nós entendemos que a mulher, sim, a mulher precisa de defesa, então nós defendemos a mulher no movimento pró-mulher. O movimento pró-mulher, ele dá à mulher o lugar que ela deseja realmente. Se ela quiser ser dona de casa, se ela quiser ser mãe, ter filhos, é bem-vinda e é feliz e respeitada por isso. Coisa que o feminismo hoje não defende mulher, defende gênero, não importa se é homem, se é mulher biológico, defende gênero. E o feminismo, ele é desconstrucionista totalmente, de identidade do próprio gênero e abortista e tal, então a igreja não tem que se envolver com isso. Há pastores que pensam diferente, eu respeito o teu pensamento, mas também reafirmo que é um pensamento antibíblico, anticristão, então é só questão de leitura bíblica mesmo. Eu sou escritora, tenho 7 livros, não 2 publicados, 3 sobre gênero, casada com o João, tenho 2 filhos, membro da igreja da Bacaxeri, meu pastor é o pastor Silvano. Em 2014, então, eu fui proibida de declarar a minha fé, fui caçada mesmo pelo Conselho Federal de Psicologia. Só que ao invés de eu ficar calada, quieta, eu entrei na justiça contra o Conselho de Psicologia. E em 6 meses eu consegui a anulação do meu registro. Então, a justiça anulou a cassação da psicóloga acusada de oferecer cura gay. Eles me acusaram de oferecer cura gay, mas foi um fake. Eu nem sabia nem da onde veio essa palavra, veio da Folha de São Paulo, então foi um fake. Eu não curo gay. Eu só disse que Deus cura e sara liberta num Twitter e isso virou perseguição religiosa contra mim. Tanto que a Albedo do Paraná deu caso como perseguição religiosa. O próprio Vaticano entrou na causa, católicos entraram na causa para me defender antes mesmo dos evangélicos. Demorou bastante para os crentes se tocar que era uma perseguição religiosa, né? Todo mundo aí e muita gente veio de outras religiões espíritas, vieram me ajudar porque, né, viram que realmente a questão ideológica era muito forte e que sim, no Brasil há uma perseguição religiosa e ideológica muito grande. E no mundo há essa perseguição ideológica muito grande, vocês devem saber disso. Aqui não corta a nossa cabeça, não corta a nossa cabeça literalmente com um facão, com uma faca, mas corta a nossa cabeça ideológica. Você não pode pensar, você tem que pensar na casinha de todo mundo. E o cristianismo não é assim. O cristianismo pensa fora da casinha, né? O cristianismo é o cristianismo, ele não pode se adaptar ao que os outros querem. Nós temos regras, leis, princípios que não podem ser quebrados de forma alguma. Então, é dessa maneira que eu penso, por isso eu entrei na justiça e a justiça anulou a cassação. E o conselho entrou na justiça contra mim de novo e conseguiu me levar para o Conselho Federal de Psicologia. E o Conselho Federal de Psicologia decidiu pela não cassação do meu registro. Então, estava tudo bem. Eu venci o Conselho Federal de Psicologia. Mas o Conselho Estadual de Psicologia entrou na justiça de novo, pedindo R$50 mil cada vez que eu pronunciasse, falasse do Conselho Federal de Psicologia, que eles são ditadores e aparelhados politicamente e são partidários ideologicamente. Cada vez que eu falasse, eu tinha que pagar R$1.000. Então, o que aconteceu? Eles perderam na primeira, na segunda e na terceira instância. Aí a Folha de São Paulo coloca assim: psicóloga evangélica ganha batalha contra o Conselho da Justiça. Para me discriminar mesmo, é psicóloga evangélica. Quando eu olhei isso, eu falei, glória a Deus, aleluia. Eles colocaram agora que a psicóloga evangélica foi que ganhou na justiça contra o Conselho.
Então eu ganhei na justiça a batalha em terceira instância. Qual a batalha que eu ganhei? É uma batalha que serve para todo mundo. É uma batalha que diz que você pode falar sim ideologicamente também, que ideologias todo mundo tem, você luta pela sua, a minha de Gênesis e pronto. Então vamos bater nesse ponto. A minha ideologia de Gênesis, como ideologia eu posso me perseguir como religiosa, como cristã não pode, porque a maior conquista de direitos humanos é o artigo 18 e diz respeito à sua fé, à sua religião, e o artigo 5º da Convenção Americana de Direitos Humanos, da qual o Brasil é signatário, fala de liberdade de opinião, de religião, de expressão. Então, enfim, foi tudo isso que me salvou. E o fato de realmente eu nunca ter desrespeitado um único homossexual dentro do meu consultório, muito pelo contrário. A pessoa que decide o que ela quer ser na vida, se quer continuar sendo gay, que seja gay, vai ser respeitado. Mas se a pessoa procura qualquer religioso, qualquer pessoa que seja, e diz, eu não estou feliz, eu estou infeliz, eu quero mudar essa minha condição. Embora eu não possa, como profissional, dizer para essa pessoa, olha, tem jeito, eu também não posso dizer, não tem jeito. Eu tenho que ouvir esse paciente e dar a ele o lugar da sua existência. Então, por causa da minha ética, não da falta dela, eu consegui ganhar na justiça, amém? O nosso tema, então, é a superação. Eu trouxe um livro para vocês. Pode deixar aqui, pastor, eu já apresento, depois eu vou apresentar. Um livro que eu fiz só para trazer aqui para vocês, que na verdade foi com muita pressa, mas ele vai ser depois revisto e revisado quando chegar no Brasil, mas porque eu queria acelerar. É um livro chamado Superação. Superação explica o que é ansiedade, depressão e suicídio, tudo que está nessa palestra, mas principalmente meios, como que você pode, como religioso, como uma pessoa qualquer, ou como médico mesmo, ou psicólogo, como que você pode adotar terapias alternativas usando a fé, usando várias coisas do dia a dia para livrar uma pessoa da depressão. É fato que a depressão é uma doença, nós vamos falar sobre isso, mas é fato também que há tratamento. E se o tratamento for combinado de forma formal e alternativa, é sucesso. Se você tratar com o médico, tomar o medicamento necessário, mas com prescrição médica somente, porque o que acontece no mundo todo é que as pessoas vão no médico uma vez, pegam o medicamento, saem tomando e dão um jeitinho de comprar aquele medicamento e se viciam naquilo, porque não tem o controle do médico. Então há necessidade disso. E com o terapeuta, nós sabemos que é difícil psicólogo por aqui, nós sabemos que é complicado, quer dizer, nem é, né, pessoal? Nem é, aqui é mais fácil ainda, aqui é mais fácil. No Brasil é mais complicado. Quando você fala, procura um psicólogo, ele vai procurar quem? Não tem psicólogos. Hoje, depois dessa militância contra mim, que eu contei, mais de 480 cristãos resolveram fazer psicologia. Isso é ótimo. Então, nós temos vários psicólogos. Eu tenho dois grupos de psicólogos, cada um com 200, mais ou menos cada um, que estão se formando. Então, tem um grupo vindo aí muito forte dentro das igrejas. Mas aqui vocês têm essa qualidade, é muito mais fácil. Aqui se pode fazer isso. Então, se tiver um tratamento médico acompanhando um psicólogo e acompanhamento pastoral, terapias de grupo, que as pessoas não imaginam quanto um grupo terapêutico só para falar e para ouvir faz resultado na vida da pessoa. A pessoa com depressão ela tem que falar. Só que infelizmente nós cristãos não temos com quem falar. E eu vi algumas queixas assim, quando você chega em outro país, pior. Você adota a cultura do outro país, se o país é quieto, você fica quieto, você é brasileiro, você tem que falar. Talvez seja por isso que no café de pastores, os pastores falem tanto, né? Eles precisam falar, eles querem falar. Então, precisamos dar um lugar nessa fala. Só que o problema maior... Alguém poderia me trazer um copo d'água, por favor? Vou aguentar 11 ministrações para ser justo. Só que o falar implica uma questão complicada. Porque ao mesmo tempo que eu preciso falar, eu preciso de alguém que me ouça. E a igreja não está preparada para ouvir. A igreja não gosta de ouvir. As pessoas não gostam de ouvir. E outras pessoas não sabem ouvir. Porque ouvir é você guardar segredo e não julgar. Ouvir é um ouvir terapêutico. Eu ouço, a pessoa desabafou, eu não vou emitir a minha opinião pessoal sobre aquilo. Eu vou ouvir, eu vou acolher, eu não vou fofocar. Mas por que ela está falando isso com você de pastores?
Porque ser humano, pastor é ser humano. Pastor é humano, ele também ouve, fala, pastor, eu vou contar para o senhor uma coisa que eu ouvi aqui, mas Aí se cai na boca miúda de alguém da igreja que também tem a mesma boa intenção, aquela pessoa está exposta e depois de exposta envergonhada, depois de exposta envergonhada, ela está com depressão. Eu queria que vocês prestassem também preciso nesse versículo Filipenses 4, 6, 7, eu não vou pregar para vocês, só vou contextualizar, tá? Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus e a paz de Deus que excede todo entendimento guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Amém? Olha que versículo que fala de ansiedade, fala de comunicação e fala de colocar as coisas nas mãos de Deus, você descansar. E nós não fazemos isso. Então nós falamos isso nas nossas igrejas, mas nós não fazemos isso. E quando eu falo nós, não é que eu tenho bola de cristal não, que eu sou crente e não tenho. Estou afirmando que nós não fazemos isso. Todos nós. Eu que estou aqui falando para vocês, me policio muito para fazer isso. Eu aprendi a fazer isso. Porque se eu não fizesse, eu ia entrar numa depressão muito, ou melhor, não sair dela, né? Então eu aprendi quando eu tive a consciência do que realmente é a ansiedade e a depressão, que ela pode acometer sim pessoas boas, pessoas tementes a Deus, pessoas devotas a Deus, pessoas que colocam seus ministérios nas mãos de Deus. Essas pessoas também podem ser feridas pela depressão, porque é multicausal, tem muitas causas. Não é uma coisinha só. Quando a gente fala em depressão, é depressivo. Por que é depressivo? Fui num programa de TV do Brasil que eu fiquei assustada. 88% falta de Deus. Aí fala de suicídio, mais de 80% falta de Deus. Ah, tá bom, então os que têm Deus, faltou o quê? E as pessoas que estão no mundo? E a esperança, que é cientificamente provado que a esperança em Deus tira a pessoa da depressão, daquele lugar obscuro e traz a pessoa à vida. Mas aí quando eu estou na igreja, o que acontece? Então parece que quem está no mundo precisa de igreja, quem está na igreja precisa do mundo? É? De certa forma, quem está na igreja precisa do médico, precisa de psicólogo, precisa caminhar, precisa se alimentar bem, precisa se divertir, precisa passear, precisa estar bem, precisa de coisas do mundo também, porque nós vivemos no mundo. Eu venho para um lugar e eu acho que eu vou ficar na minha bolha e aquela bolha vai resolver o problema. Não vai resolver o problema. Não vai resolver. Então esse versículo ele é importantíssimo porque ele fala de ansiedade. E Deus fala o tempo todo de ansiedade. Ansiedade, 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 angústia. Angústia, tristeza, ansiedade. Alma aprisionada, alma angustiada. Significa o quê? Desde que mundo é mundo, desde que Deus criou o primeiro homem, essas angústias começaram a acontecer e elas são normais, elas são comuns devido ao quê? Ao pecado. Então, quando eu vejo um pastor dizer uma besteira dessa, vamos orar, você tem que orar mais, eu tenho vontade de chorar. Porque quando uma pessoa está em depressão, vem desabafar com você e você diz, é falta de oração, meu irmão, você empurrou a pessoa para um buraco sem fim, porque ela está orando, ela está clamando. De repente ela só queria que você a ouvisse e dissesse assim, eu sei que é difícil, nem imagino que você passa, mas eu estou aqui, vou te ajudar. Vamos orar que Deus há de dar uma saída para nós. Vou estar com você. É diferente do que acusar a pessoa de falta de Deus. Claro que tem pessoas que estão totalmente fora, no pecado, e esse pecado causa culpa, porque a pessoa é crente. Sabe por que é culpa? Porque você é crente. Porque quem não é crente não tem culpa. E sabe o que gera transtorno? A culpa. Por isso que o mundo está desconstruindo a identidade, a moral das pessoas. Por quê? Por causa da culpa. Porque eles entenderam que a culpa é coisa da religião. É coisa de um Deus se sentir culpado. Então acaba-se com a moral, libertinagem geral, aí você não tem culpa. E na mente doentia, se você não tem culpa, você não tem transtorno.
O cristão, ele fica atormentado, porque ele é cristão, porque ele ama Deus, porque é o contrário do que a gente pensa. Porque ele ama Deus, aí ele pecou porque ele é ser humano, ele se sente culpado, e essa culpa começa a gerar o transtorno dele. E como ele tem vergonha dessa culpa, então ele vai se afastando, e quanto mais ele se afasta de Deus, mais ele vai se sentir mal. É isso esse entendimento. Mais ele vai se sentir mal. Aí sim, aí eu entendo que o capeta aproveita mesmo, conseguiu o que eu quis agora, ó, na mente dessa pessoa. Vocês entendem que é o contrário? É o contrário. A pessoa chega lá atormentada, você não vai dizer para ela, olha, porque você abandonou Deus, porque você está fora. Você até sabe disso. Mas a palavra tem que ser acolhedora. Vou te ajudar a se aproximar mais. Você estando junto conosco, você vai melhorar, porque nós estaremos com você, eu estarei com você. E adotar algum método na igreja. Que método que eu vou adotar, meu Deus do céu? Uma vez por semana, com um grupo de mútua ajuda. Tem aí a ANA, Celebrando Recuperação, um monte de grupo de mútua ajuda. Mas você pode criar o seu grupo de mútua ajuda. Um grupo terapêutico, onde tem pessoas que têm o mesmo problema, discutindo sobre as mesmas coisas e desabafando. Porque o desabafar é terapêutico, amém? Ansiedade. O que é ansiedade? Eu me preocupo sobre tudo o tempo todo. Ansiedade, a pessoa está preocupada o tempo todo. O tempo todo a pessoa tem preocupação com alguma coisa. Ansiedade é um sentimento de inquietação e preocupação geralmente generalizado e sem foco, com uma reação exagerada a uma situação que é apenas subjetivamente vista como ameaçadora. Não necessariamente tem que ter um porquê. Eu estou ansioso. E como começa essa ansiedade? Com o estresse. Estresse por alguma coisa, um medo real por alguma coisa. E de repente aquilo se transforma numa ansiedade, em algo que eu tenho independente de mim. Independente do que eu penso, eu passei tanto estresse, eu passei tanta angústia, eu tive tanto medo, que as situações foram resolvidas, mas ainda eu tenho esses sentimentos. Então é uma coisa incontrolável. Mas uma ansiedade, ela tem controle. Nem sempre, porque você tem ansiedade, porque você está depressivo, você tem que tomar medicamento. Não é assim. Imagina se fosse assim, toda hora tomando medicamento. Não, não é assim. Mas uma ansiedade, por exemplo, se ela não é uma ansiedade patológica, uma ansiedade generalizada, já devidamente diagnosticada pelo médico como uma patologia, mas uma ansiedade que, de certa forma, com esse mundo todo que a gente anda aí é normal, você pode controlar ela com respiração, por exemplo. Você está ansioso, seu coração está batendo, você está aquela angústia, aquela coisa, não sabe por quê? Questione primeiro. Agora eu estou falando como psicóloga. Questione, não tem porquê, vá para um canto, saia de perto, dá licença, vai para um canto, respira 10 vezes, mas respira fundo, pelo nariz e solta pela boca. Você não tem ideia de como isso acalma os neurônios. Você respirar como acalma a sua mente. Aí a gente vê o povo fazendo meditação, aí a gente vê yoga, não sei o que, né? Que a gente não faz, fica ligado ao budismo, não sei o que. Mas a ciência que lá tem, funciona. E por que funciona? Porque eles são inteligentes e nós não. Eu estou escrevendo um livro sobre meditação cristã. E nesse livro tem um capítulo sobre meditação cristã. Ensinando o povo o poder da meditação, mas meditando na palavra de Deus. Mas fazendo devidas respirações certinho, ouvindo as musiquinhas, com barulhinho de chuva, com barulhinho de passarinho cantando. Quem disse que isso é coisa do diabo? Isso é coisa de alguém? Isso é coisa de Deus, a natureza? Que as pessoas pegam porque veem que é importante. Mas o crente tem essa mania, esse fanatismo. Eu não posso isso porque isso aqui, ó, misericórdia, né? Isso aqui vai me fazer mal. Eu durmo toda noite e melhorei meu sono, que eu achei que eu ia ter que ir no médico para tomar medicamento. Dica para vocês. Falei, mas não vou mesmo, é o último caso. Aí eu adotei uma técnica, fui na internet e fui buscar aqueles videozinhos que duram 10 horas, 5 horas no YouTuber, para acalmar e para dormir. Músicas para acalmar, né? Para relaxar, para acalmar e para dormir. Escolha a que mais não te irrita, que menos te irrita, porque até é irritante quando você está mal. E eu comecei a colocar aquela musiquinha, foi 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias. Barulho de água, né? Barulho de água, de rio, de cachoeira. Tinha dia que eu colocava de trovão, ficava com medo de chuva, ficava imaginando que ia cair minha casa com chuva. Chuva não, furacão não, mas, né? Passarinho cantando, cachoeirinha, fui pondo.
Vocês não têm ideia do que isso mexe no cérebro da gente. É ciência que a gente abandonou. Coloquem toda noite essa musiquinha. Ou então vocês coloquem uma música chamada Intimidade, do Cris Duran. Vocês conhecem Cris Duran? Cris Duran é evangélico também. Intimidade. A musiquinha é maravilhosa e de vez em quando ele fala na música só mestre, que é aquela voz bonita dele. Fala mestre no meio da música. E também é uma música de relaxamento. Nós temos que fazer isso. É uma técnica. Em 4 dias meu sono voltou. Eu durmo bem mesmo que estou ansiosa. Você coloca a música, você demora um pouquinho, apaga tudo e você vai acostumando o teu cérebro, acostumando. Tirei televisão do quarto, apaguei televisão do quarto. Então assiste televisão na sala, no quarto desliga a televisão. Ah, mas eu acostumei a dormir com a televisão. Tira essa televisão, desliga essa televisão, bota a sua musiquinha e vá dormir, descansar o teu cérebro. E isso funciona, que é uma beleza, tá? É uma dica. Ansiedade não é o mesmo que medo. As pessoas acham, estou ansiosa, estou com medo. Não, não é. O medo é uma resposta a uma ameaça real e percebida, enquanto a ansiedade é uma expectativa a uma futura ameaça. Tem uma cobra na porta ali. Eu vou ficar com medo, não vou? Tem uma cobra natural, eu vou ficar com medo. O que eu faço? Eu vou esquivar da cobra, eu vou argumentar aqui quem que vai tirar a cobra, como que a gente vai tirar a cobra. O ansioso, a cobra não está mais lá. Não tem jacaré. Já acharam um jeito de não ter jacaré na porta lá, já não vai entrar aqui dentro. Mas ele vai ficar ansioso. Ele vai ficar ansioso. E isso se transforma numa patologia. Muitas vezes a ansiedade é acompanhada por uma tensão muscular, inquietação, fadiga, problemas de concentração, taquicardia. 80% dos pacientes com fibromialgia sofrem ou já sofreram de algum tipo de transtorno de ansiedade. Então tem muita gente que tem fibromialgia, uma dor generalizada no corpo, que uma hora está no pescoço, outra hora está no braço, outra hora está nas costas, outra hora está na perna, outra hora está no pé, outra hora está no calcanhar, outra hora está no corpo todo. E você não sabe, e aquilo vai acabando com você, vai te limitando. Tem pessoas que acordam, tem pessoas que acordam assim. Ai, meu Deus. Aí essa pessoa aprendeu, ou eu desisto ou eu luto contra. Então eu tive muito estresse por causa dessa perseguição e achei que não, isso me causou depressão, me causou ansiedade, tudo de ruim. E eu fui obrigada a tratar tudo isso em mim mesmo, já que eu sabia tanto do assunto, e foi o que eu fiz. Eu fiz e fiquei mal 3 meses. Depois de 3 meses eu falei, epa, eu vou pedir para morrer, é a única vida que eu tenho, mas nunca. Eu vou ficar limitada desse jeito, nunca. E comecei a lutar contra. E uma das coisas que aconteceu depois que eu estava muito bem, é que comecei com dor no corpo, não sabia explicar essa dor no corpo, e vou no médico e ninguém sabe, realmente é uma fibromialgia, mas eu controlei a minha fibromialgia. Eu controlei de manhã, eu acordo dentro de um chuveiro quente, bem quente, porque daí solta tudo. Aí eu trabalho o dia inteiro, até faxina, tudo. Quanto mais você se movimenta, menos dói. Aí à noite é que começa a doer. Aí se precisar, você toma remédio para dor. Mas aí eu conheci um remedinho chamado Guaçatonga, que é natural, um velhinho de 80 anos, um médico me deu. Guaçatonga, uma raiz que vocês encontram em farmácia de manipulação, manda fazer. 10 gotinhas de manhã, de tarde, de noite, Guaçatonga. As dores param do teu corpo, além... Guaçatonga, não. Aqui não sei. É, brasileiro. Guaçatonga brasileiro. Eu vou te falar, pastor, ele tira até mal olhado, olho gordo. O remédio é super bom. Tipo isso. Aí eu fui ver o que me causa tudo isso. Descobri que o leite me causa mal, o glúten e lactose. Então eu comecei a diminuir e melhorar a alimentação. Melhorando a alimentação, abaixou a ansiedade, melhorou o estresse, a angústia, a depressão. Por quê? Porque a alimentação também provoca. A alimentação também provoca depressão. A alimentação, ela mexe no seu corpo. Se você está com todos esses problemas de saúde, é óbvio que você vai ficar ansioso, é óbvio que você vai ficar estressado, é óbvio que você vai ficar depressivo.